Vamos lá, galera. Agora a gente vai para a letra C de casa. Olha para cá. Os semáforos não funcionam. Por quê? Aí, neste caso, observem. Vocês têm uma interrogativa direta. E como eu havia falado, você vai usar aqui o pronome interrogativo. Quando a gente fala os semáforos não funcionam por quê? A única diferença que você tem em relação a colocar este porquê no início da frase, se aqui eu colocasse porque os semáforos não funcionam, seria o mesmo porquê que eu estou usando aqui, de frase interrogativa. Só que a diferença é que se ele aparecer no início da frase, ele não será usado com acento. Em contrapartida, neste caso ele foi usado no final da frase. E por ter sido usado no final da frase, o acento será obrigatório. Ou seja, como ele não colocou, está errado e por esse motivo, a resposta será a letra C de casa. Já na próxima, os semáforos não funcionam porque choveu muito. Neste caso, você tem um porquê que é responsável por fazer a ligação de orações. Este porquê que aparece aqui é uma conjunção. David, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Mas eu sei que toda conjunção, ela apresenta um valor semântico. E qual é o valor semântico que essa conjunção tem? Neste caso aqui, você tem a chuva fazendo com que o semáforo não funcione. O semáforo não funciona por causa da chuva. Ou seja, porque choveu muito, este porquê que aparece aqui é uma conjunção causal. Beleza? Mas a conjunção é escrita de que forma? Junta, sem acento. Vem comigo aqui. Porque as autoridades não agem, o povo sofre. Neste caso aqui, olha que coisa engraçada, hein? Olha que coisa interessante. Ah, esse porquê aqui não está errado não, professor? Não. Observe uma coisa. Esta vírgula que está aqui, ela foi usada justamente para marcar o deslocamento da ordem direta dessa frase. Aonde eu quero chegar? Esta oração que aparece aqui, ela na sua ordem direta seria usada após o sofre. Como é que seria a frase? O povo sofre porque as autoridades não agem. Repare uma coisa, se eu falar o povo sofre porque as autoridades não agem, eu estou usando o porquê para ligar as orações. O que te dá então a certeza de que esse porquê também será analisado como uma conjunção. Lindo, 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 lindo. Agora, qual é o valor semântico dela? A mesma daqui de cima. Se você falar o povo sofre por causa das autoridades, porque as autoridades não agem, você tem aqui esse porquê também sendo uma conjunção causal. E para confirmar, você podia trocar por outra conjunção causal. Por exemplo, visto que as autoridades não agem, como as autoridades não agem. Aí, se você colocasse uma outra conjunção causal, a frase permaneceria com o mesmo sentido. É muito comum você encontrar questões dessa parte de ortografia nas provas da FGV. Ele pediu para você marcar, você saber a ortografia do porquê, você saber a ortografia do senão, junto, separado, afim, junto e separado, você saber como é que você faz o emprego do seção, se é com S, dois S, enfim, dos homônimos e dos parônimos. Então isso requer um treinamento muito grande. O emprego da conjunção da palavra porquê, ele é simples em geral. Como é que você vai perceber isso? Você pode ter o porquê sendo usado separado, sem acento. Quando ele for usado separado, sem acento, você tem duas opções. Ou ele vai aparecer em frases interrogativas. Quando ele aparecer em frase interrogativa, seja ela uma interrogativa direta ou interrogativa indireta. A interrogativa direta é aquela quando eu falo diretamente com você. Por que você não veio? Uma interrogativa direta. Agora, como é que seria uma interrogativa indireta? Por exemplo, eu chego para uma outra pessoa e falo, eu quero saber por que aquela amiga minha não veio. Queria saber por que aquela minha amiga não veio. Repara, eu estou querendo saber a respeito de você, mas eu estou falando com uma outra pessoa. Então essa interrogação, ela não está sendo feita direta ao receptor, e sim de forma indireta. Mas também se configura uma frase interrogativa. E aí, na frase interrogativa, o porquê vai ser usado separado.
Início de frase sem acento, meio de frase sem acento, final de frase com acento. Beleza? O porquê também pode ser usado separado quando ele for igual a pelo qual. Se eu falasse assim, ó, o cargo porque luto é disputado. O cargo porque luto é disputado. Aí eu jogo aqui. O cargo porque luto é disputado. Eu luto por alguma coisa. Este por que aparece aqui é uma preposição pedida pelo verbo lutar. Eu luto por alguma coisa. E o que é este que? Este que é um pronome relativo. Quando eu digo o cargo porque luto, reparem, eu quero dizer o seguinte, eu luto pelo cargo. Aí eu vou perceber que este que, ele faz referência ao termo citado anteriormente. Situação em que ele vai aparecer como pronome relativo. E para você ratificar que ele é pronome relativo, a dica é você substituir por outro relativo. Observem que este porquê, ele poderia ser substituído por pelo qual. O cargo pelo qual luto é disputado. Observe que se eu falar o cargo pelo qual luto, eu estou trocando um porquê, que é pronome relativo, né? Na verdade, o que é o relativo e o por é a preposição. Eu estou trocando por outro relativo, que seria o pronome relativo qual. Logicamente, se os dois são equivalentes, eles apresentam a mesma classificação. Neste caso aqui você tem a preposição por, aqui também tem a preposição por. Aqui você tem um pronome relativo, aqui você tem um pronome relativo. Beleza? Ou seja, o porquê separado, sem acento, ele também pode ser usado como pronome relativo. Nesta situação, ele vai ser sempre equivalente a pelo qual. Tranquilos? O porquê pode ser usado como conjunção. Quando for conjunção, necessariamente ele vai aparecer para ligar orações. Ponto. Só que ele pode aparecer na ordem direta, ou seja, no meio da frase, como ele pode aparecer na ordem indireta, ou seja, no início da frase, como vocês estão percebendo aqui. Se percebeu que a frase começa pelo porquê? Se aquela frase for de ordem indireta, vocês vão perceber que sempre no final da oração aparecerá uma vírgula, que é justamente usada para poder marcar esse deslocamento. David, este porquê tem valor de visto que. Tem valor de já que, uma vez que, porque ele é causal. Só que tem um outro porquê, galera. Se eu falasse assim, ó, orai, porque não entreis em tentação. Orai, porque não entreis em tentação. Eu oro, tu oras, ele ora, nós oramos, vós orais, orai, vós. Que eu entre, que tu entres, que ele entre, que nós entremos, que vós entreis. Isso aí. Orai porque não entreis em tentação. Aí este porquê que aparece aqui, ele também é uma conjunção. Só que neste caso, galera, ele é chamado de conjunção final. É uma conjunção que é usada para indicar finalidade. E como é que você sabe que é uma conjunção usada para indicar finalidade? Porque esse porquê daqui, galera, equivale a para quê. Beleza? Orai para que não entreis em tentação. Tranquilos? Show de bola? Bom, o porquê pode ser o substantivo. Sempre que ele for um substantivo, ele vai aparecer junto com o acento. E sempre após um determinante. Quem são esses determinantes? Artigos, pronomes e numerais. Eu estudei o porquê. Aquele porquê. Este porquê é muito difícil. Artigo, pronomes e numerais são os determinantes, que vão aparecer sempre antes do porquê substantivo. E aí a construção vai ser exatamente assim. Beleza? Esse motivo aqui, a resposta é a letra C de casa. Ela apresentou erro, o porquê deveria ser grafado com acento. Fui. Vamos lá. Bom, 10. Semáforos, por exemplo, eles poderiam ter a fiação enterrada ou a fonte de energia e os sistemas de controle automático protegidos por caixas blindadas. Aí o que ele espera? Que quando for dar essa explicação,
que aí as autoridades vão começar, não, mas isso é um investimento muito caro, porque é um investimento de outro mundo, porque é um investimento... Aí, como ele já está se preparando para isso, aí ele já vai começar direto a responder para se defender daquela possível pergunta, daquele possível comentário das autoridades. Repara o que a questão fala. Ao escrever o que aparece sublinhado nesse segmento do texto, o autor do texto se defende previamente de um argumento oposto, que é do que se trata de uma solução, o quê? Aí você vem. Semáforos, por exemplo, esse é o autor comentando, né? Eles poderiam ter a fiação enterrada, ou a fonte de energia e os sistemas de controle automático protegidos por caixas blindadas. Se fizesse isso, já resolveria o problema, para que o semáforo não ficasse parando quando estivesse chovendo. Só que quando ele fala isso, aí o que as autoridades vão pensar? Não, mas aí o investimento que não sei o que é muito alto, tem outras formas de não sei... Aí para poder evitar esse tipo de comentário oposto à ideia dele, ele já vai se adianta. Isso não é nenhuma maravilha da tecnologia, algo revolucionário, ou seja, qualquer um merda faz isso. Vocês não fazem porque vocês são as autoridades, sem nenhum compromisso com a população. Então, ao escrever o que aparece sublinhado nesse segmento do texto, o autor se defende previamente de um argumento oposto, que é o de que trata de uma solução demasiadamente cara. É o que certamente as autoridades iriam falar, mas ele já se protegeu. O gabarito dessa questão é letra B de bola. Beleza? 11. Ora, por que não poda a árvore? Porque é preciso uma autorização formal da prefeitura. O que significa uma solicitação formal, um trâmite formal, a visita pessoal de fiscal, a conversa com o Papa, o pedido do Bush, renascer João Paulo II, e não sei o que, ou seja, tudo para poder enrolar. E quando ele fala assim, não sai antes da próxima chuva, a crítica mais direta presente nesse meio do texto, ele se volta contra. Por quê? Cara, na boa, a árvore está ali, o galho está quebrado. O galho está todo assim, batendo no fio, quando chove o galho cai, aí o fio e tal. Só que aí, você vai reparar que toda hora acontece isso. Quando alguém chega para poder pedir autorização, alguém pedir para poder podar a árvore, aí pede para a prefeitura tem que pedir para o bombeiro, aí o bombeiro pedir autorização para não sei quem, ou seja, alguém tem que ir lá para poder avaliar se realmente está. Então, o que vai acontecer? Porra nenhuma vai ser resolvido, e depois, na próxima chuva, cai tudo de novo, acontece tudo de novo, e assim eles vão enrolando. Então, a crítica mais direta, presente nesse segmento do texto, ele se volta contra o quê? A burocracia da máquina administrativa. Por quê? Em vez de o cara chegar ali, ora, por que não poda uma árvore? Chegou ali, a árvore não está assim, olhou, bombeiro, vai lá, sei lá, a autoridade estiver responsável para poder cortar aquele fio lá, ou para cortar a árvore. Pum. Só que antes disso, um pede para o outro, que tem que pedir autorização para o outro, que vai pedir autorização para o outro. Ou seja, os trâmites são uma coisa absurda, mas é assim que funciona. Então essa crítica é justamente essa burocracia da máquina administrativa. Por esse motivo a resposta será a letra D de David Xavier. Beleza? Vamos lá. 12. Um amigo conta a situação na sua rua. Os galhos de uma árvore cresceram muito e encostaram no transformador. Quando chove com vento, os galhos vão batendo no transformador, já molhado, até desligá-lo. Sempre acontece isso. A presença do amigo do autor do texto tem a finalidade de quê? Repara, o autor do texto tem um amigo, aí ele vai e fala, um amigo dele, né, conta a situação na rua. Aí, essa presença do amigo dele é para quê? Citar um fato que se repete na cidade de São Paulo. Vamos dar uma olhadinha lá. Letra A. Denunciar uma autoridade ineficiente. Ele não está fazendo denúncia nenhuma. A presença do amigo é para quê? É para ele dar um relato. Correto? Ele chama o amigo conta uma situação na rua. Quem é que nunca... É só você imaginar assim, você está ali e tem um amigo seu que conta alguma coisa. Pô, os galhos de uma árvore cresceram muito, encostaram no transformador, quando chove com vento, os galhos vão batendo no transformador. Isso aí está fazendo de fato o quê? Registrando um fato, fazendo com que aquilo realmente, por ser uma fala de um morador, não diretamente a ideia de ser o amigo dele, é porque é um amigo dele que está falando isso, não. Ele dá um relato de um amigo
para poder comprovar que aquilo é uma situação real. E aí, quando ele faz isso, é para denunciar a autoridade? Claro que não. Comprovar o espírito de cooperação do povo brasileiro tem alguma coisa a ver? Não. Citar um fato de que se repete na cidade de São Paulo. E realmente é isso aí. E por esse motivo a resposta é C. Exemplificar um prejuízo causado pela chuva. Aqui o amigo dele não está falando nada de prejuízo. A presença do amigo. É só você entender o que a pergunta quer. O camarada está ali, que é o autor do texto, e ele vai e conta. Para que ninguém fale assim, poxa, será que isso que o cara está falando é verdade? É mentira? Não. Então o amigo fala. Aí o cara vai e começa a falar. Ou seja, aquilo dali é para poder o quê? Citar um fato que se repete na cidade de São Paulo. Não é exemplificar um prejuízo causado. Exemplificar, se fosse assim, exemplificar o que diz um morador. Dar como exemplo o que um cidadão passa na cidade de São Paulo. Aí o cara vai e começa a comentar uma coisa. Mas ele está falando aí que o amigo do autor do texto, ele apareceu com que finalidade? De falar de um prejuízo causado pela chuva. Ele não faz isso. Por esse motivo, a resposta não é a D, que muita gente deve ter se confundido. Criticar a pouca participação dos cidadãos nos fatos citados, tem nada a ver. Resposta é C de casa. 13. O amigo conta na sua rua, os galhos de uma árvore cresceram muito e encostaram no transformador. Quando chove com vento, os galhos vão batendo no transformador molhado, até desligá-lo. Sempre acontece isso. A alternativa em que ocorreu um comentário correto sobre os componentes desse segmento do texto, o pronome possessivo indica somente uma posse afetiva. Essa daqui é a resposta, mas eu tenho certeza de que muita gente quer se perguntar o que é essa posse afetiva. Olha só, primeiro vamos comentar aqui de baixo, para cima. O termo até mostra uma ideia de finalidade. Finalidade, galera, é quando você fala assim, eu vou estudar até passar, eu vou estudar para passar, eu trabalho para receber grana, fazer algo com ideia de finalidade. Observe como é que o até apareceu lá. Os galhos vão batendo no transformador já molhado, até desligá-lo. Isso aí é o seguinte, vai batendo, 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 até desligá-lo. Esse até indica um limite final, até desligá-lo. O galho da rua vai batendo, 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 pum, até desligá-lo. Aquilo é um limite, beleza? Não indica lugar, porque o até também pode indicar o lugar. Eu vou até a sua casa, beleza. Pode indicar o limite. Aquela pista tem 10 quilômetros. Eu vou andar até o 5º. Aí o que eu vou fazer? Vou colocar o limite que eu vou andar. Nesse caso aqui não tem nada a ver com finalidade. O conectivo com indica instrumento. O com indica instrumento quando você tem frases do tipo assim, por exemplo, feriu-se com a faca. Observe, a faca é um instrumento com o qual ele se feriu. Então, neste caso, se eu falar que ele se feriu com a faca, eu estou mostrando o instrumento com o qual ele se feriu. Isso daqui é chamado de adjunto adverbial de instrumento. Show de bola. Agora eu chego aqui e digo, ou seja, não tem nada de ideia de instrumento. Esse quando aqui indica o quê? Deixa eu me dar uma olhada. Encostaram no transformador. Quando chove com vento, isso é ideia de companhia. Ó, o vento com a chuva. Quando chove com o vento com a chuva. O vento em companhia da chuva. São os dois que causam prejuízos. Então aqui uma ideia de companhia. O conectivo E mostra a oposição entre cresceram e encostaram. Vamos lá. Uma árvore, cresceram muito e encostaram no transformador. Cresceram muito e encostaram. Aqui, galera, este E, encostaram, calma aí. Esse E indica, galera, pode anotar aí, hein? Pode anotar aí. Consequência. Não é adição. Como é que você tem a certeza disso? O E, que está aqui, é igual a por isso. Se eu falar assim, o conectivo E, se eu falar uma frase assim, presta atenção. Quando você pensa na conjunção aditiva, a conjunção aditiva, ela faz parte de um grupo de conjunções coordenativas.
que são conjunções que aparecem sempre em orações coordenadas. As orações coordenadas são aquelas independentes sintaticamente. Se eu falar assim, por exemplo, o rapaz estuda e sua namorada trabalha. Repara, o fato de ele estudar não é o que faz a namorada dele trabalhar. Se quiser anotar, pode colocar aí. O rapaz estuda e sua namorada trabalha. Ou seja, ali, a primeira oração não é o que motiva o acontecimento da segunda oração, porque elas são independentes. Então esse E, ele soma informações. Este E é aditivo. O rapaz estuda e a sua namorada trabalha. Agora você fala assim, o rapaz dirigiu bêbado. O rapaz dirigiu bêbado e bateu com o carro. Esse é aditivo? Não. O rapaz dirigiu bêbado e bateu com o carro. Ele bateu com o carro por estar bêbado. Então, estar bêbado é uma causa que gerou uma consequência, a batida do carro. Então, este E, ele introduz a consequência. Esse E é uma conjunção consecutiva. Como você vai ter certeza disso? Quando ele for igual por isso. Observe na frase. O rapaz estuda. Se eu quisesse colocar o rapaz estuda, por isso sua namorada trabalha. Tem sentido? Não. A sua namorada não trabalha por isso, então não tem sentido. Agora, o rapaz dirigiu bêbado e bateu com o carro. O rapaz dirigiu bêbado, por isso bateu com o carro. Ele bateu com o carro por isso? Porque estava bêbado? Sim. Então, nesse caso, o E é consecutivo. E repare que foi aqui que aconteceu exatamente isso. Encostaram no transformador. Os galhos de uma árvore cresceram muito e encostaram no transformador. Eles encostaram no transformador porque eles cresceram muito, correto? Então, eles cresceram muito, por isso, ou seja, por ter crescido muito, por isso, encostaram no transformador. Então, neste caso, o E equivale a por isso, esse E é consecutivo. E por esse motivo, a resposta não é a letra C, porque ele diz que aí mostra uma ideia de oposição, não tem nada a ver. O conectivo T tem a presença solicitada pelo substantivo galhos. Podem colocar aí. Substantivos só regem preposições quando forem substantivos deverbais. O que vem a ser esses substantivos deverbais? São substantivos, galera, que têm uma relação com o verbo. Por exemplo, se eu digo aqui assim, galho, né? Cadê? Os galhos de uma árvore. Galho é um substantivo concreto. O substantivo concreto, ele não rege preposição. Agora, se, por exemplo, eu falasse assim, a descoberta do ouro. A descoberta do ouro. Esse do ouro, ele está ligado à descoberta. Ou seja, você tem uma preposição de, uma preposição de. Está ligado aqui a um substantivo, só que está ligado aqui ao substantivo também. Por que nesse caso ele pede a preposição e aqui não? Porque o substantivo que está aqui embaixo é um substantivo deverbal. É um substantivo abstrato, correto ou não? Que são, os deverbais são sempre substantivos abstratos, tá? Substantivos abstratos sempre são os substantivos deverbais, eles são sempre abstratos. Como é que você sabe se ele é deverbal? Quando ele tem relação com o verbo. Quando você fala descoberta do ouro, descoberta tem uma relação com o verbo descobrir. Como descoberta tem uma relação com o verbo descobrir, o descoberta é deverbal. Então, ele é um tipo de substantivo que pode pedir preposição. Agora, quando você fala assim, o caderno do aluno. O caderno do aluno tem preposição de. Ah, mas a preposição de foi pedida pelo caderno? Não. Caderno é substantivo concreto. Se eu falasse assim, por exemplo, a resolução da questão foi difícil. Se eu falar resolução da questão foi difícil, resolução é um substantivo, tudo bem? Abstrato. Agora, a resolução, ela tem uma relação com o verbo resolver. E aí, quando você pega o substantivo resolução,
ele é um substantivo de verbal. Então, quando você fala a resolução da questão, a preposição de, ela foi regida por resolução. A invenção do cientista. O cientista, do cientista, preposição de. Essa preposição foi pedida por invenção? Foi, porque invenção tem relação com o verbo inventar. É a invenção de alguma coisa, é a resolução de alguma coisa, é a descoberta de alguma coisa. Ou seja, essa questão é uma questão difícil pra caramba. Eu tenho certeza de que todos estão do outro lado aí, todos não, mas 90% dos alunos tiveram alguma dificuldade nessa questão. E por isso, esse comentário tão detalhado para vocês. Galera, neste caso aqui você tem a preposição de, sendo ligada ao substantivo descoberta. Aqui neste caso não. Ele falou assim, ó, o conectivo de tem a presença solicitada pelo substantivo galhos. Não. Se você quiser colocar como resposta, não, porque ele não é de verbal, ele não é substantivo abstrato, substantivo concreto ele não vai reger a preposição. Beleza? Quem é que rege preposição, galera? O verbo rege preposição? Pode reger preposição, não pode? Pode. O substantivo também pode reger preposição. É por isso que existe o que é chamado de regência verbal e regência nominal. A regência verbal é quando você tem o quê? O verbo pedindo um complemento para você saber se tem preposição ou não. A regência nominal acontece com o substantivo, quando o substantivo pede ou não preposição. Beleza? E nesse caso aqui, não é possível porque galho é um substantivo concreto. Ponto. Letra A, resposta. O pronome sua indica somente uma posse afetiva. O que ele quer dizer com isso? Quando você pega os pronomes possessivos, você tem lá meus, minhas, meus, seus, suas, sua, tal. Só que o pronome possessivo, ele é usado em geral para indicar posse, sim. Mas pode ser uma posse concreta, por exemplo. Minha caneta é uma posse concreta. Agora, quando eu falo assim, por exemplo, gente, distribuíram doce na minha rua. Quando eu falo que distribuíram doce, quando eu falo distribuíram doce na minha rua, esse minha, a rua é minha? Não. Correto? Se a rua não é minha, aquele minha, ele tem uma posse simplesmente afetiva, porque você realmente fala isso por afetividade. Percebe? A rua, poxa, a minha rua é linda. Pintar a rua da Copa do Brasil. Tenho certeza que a minha rua é a mais linda do Brasil inteiro. Ou seja, aquilo indica posse porque você está usando o pronome possessivo. Só que de fato a rua não é sua, como a caneta, como eu dei o exemplo. Ou seja, aqui você tem uma posse concreta, mas quando você fala minha rua, é uma posse afetiva. Se eu falar uma frase assim, por exemplo, e aí, como é que o senhor está? E aí, seu João, tudo bem? Quando você fala, seu João, você vai jogar bola, seu João? Esse seu daqui é para falar que o João é seu? É? Não. Ah, então é uma posse afetiva? Não, também não é uma posse afetiva. Nesse caso, você tem um pronome possessivo sendo usado com o quê? Com a relação de respeito. Seu João, como é que o senhor está? Aí, nesse caso, você está usando o pronome possessivo seu. Mas não é para dizer que o João é seu. Então, o que esse seu aqui indica? Um valor semântico, é um pronome possessivo usado com valor semântico de respeito. É quando você mostra respeito por uma pessoa, beleza? Ele não é considerado pronome de tratamento. O pronome de tratamento seria senhor. Senhor João é uma pessoa bacana. Mas quando você fala seu João, aquele seu é um pronome possessivo, que indica nada mais do que uma relação semântica de respeito. Beleza? Só para confirmar, a resposta da questão é de fato a letra A. Ele indica uma posse afetiva. A situação da sua rua, a rua não é dele. Tranquilos? Bora, galera. Essa questão aqui, número 14, facílima. Sempre aparece alguma autoridade municipal ou estadual dizendo que a enchente aqui será resolvida, ali com a canalização. Isso aí é claro que é uma coisa completamente indeterminada. Ele vai chegar e vai falar assim, por exemplo, não, a enchente aqui, ela vai ser resolvida com não sei o quê. Esse aqui, esse ali que ele usa, é de uma maneira completamente sem foco. E por esse motivo, a resposta dessa questão é a letra D de dado. Citados anteriormente, claro que não foi nada citado anteriormente porque ele não mencionou nenhum lugar.
Escolhido como exemplos. Ele não falou nenhum lugar. Como é que foi escolhido como exemplo? Reconhecido pelos leitores, que seria uma opção que a galera poderia ter dúvida. No entanto, quando ele usa esse aqui e ali, não é para especificar um lugar, e sim aquilo que eles sempre falam. Sempre. O que ele quer dizer com isso? Ah, fulano estuda para concurso, mas já estudou aqui, já estudou ali, já estudou lá, já estudou acolá. Tudo isso é uma ideia de lugar indeterminado. E por esse motivo a resposta é a letra D de dado. Beleza? É verdade que os moradores estão sofrendo além da conta. Essa é a última questão dessa prova. Acelera a alternativa que mostra uma forma de reescrever essa frase do texto que altera o significado original. Também não é uma questão difícil. A resposta dela é a letra A. Observem só. O que é verdade? Só tem uma coisa que é verdade. O que é verdade? Verdade que os moradores estão sofrendo além da conta. Só isso. Que os moradores estão sofrendo além da conta, isso é a verdade. Ou seja, é a única verdade que ele está mencionando aqui. Quando você pega a letra A, ele fala que os moradores estão sofrendo além da conta, também é verdade. Ou seja, quando ele fala também é verdade, ele vai te dar uma ideia de que já existe uma outra coisa que é verdade. Porque o também vai te dar ali uma ideia de soma, uma ideia de inclusão, que não foi feita aqui em cima. Perceberam? A diferença significativa acontece na letra A. Que os moradores estão sofrendo além da conta também é verdade. Então qual é a outra verdade? Tem mais alguma verdade? Não. Aqui em cima ele disse o quê? É verdade somente uma coisa. Que os moradores estão sofrendo além da conta. Então a resposta é letra A. As outras opções, na maioria das vezes ele só fez o quê? A inversão de termos. Ó. Os moradores, na verdade, estão sofrendo além da conta. De fato, os moradores estão sofrendo além da conta. De fato, fato também é verdade. Os moradores, de fato, a única diferença que tem desta para esta, única diferença, que aqui ele jogou nessa posição e aqui ele jogou nessa posição. Mas significa a mesma coisa. Os moradores é verdade. Os moradores, de fato, estão sofrendo além da conta. É além da conta, na verdade, o que os moradores estão sofrendo. A resposta em que trouxe, quando você fizer uma questão de reescritura, procurem, se ele pedir a incorreta, vocês vão encontrar 5 opções. É uma questão que cai muito na FGV. 5 questões. 4 delas podem até ter uma leve diferença, mas nada que seja significativo, como aquela que será a resposta. A resposta, vocês analisem para as questões da FGV de reescritura, como se ele pedir a incorreta, você vai procurar aquela que é mais diferente em relação ao sentido. Porque vocês vão perceber, de repente, uma leve diferença, mas existirá uma, que vai ser marcante. Beleza, rapaziada? Perguntou qual é a incorreta em relação à escritura. Procurem a que vai ser mais diferente. Beleza? E assim a gente fecha a nossa primeira prova.